que nós vamos fazer na aula de hoje? Nós vamos continuar, eu pensei melhor, eu vou continuar aquele exemplo, porque ele vai servir bem para a gente entender a utilidade da matéria dessa aula, tá? A gente vai continuar aquele exemplo que a gente fez da aula passada, eu vou abrir aqui. Acho que eu tenho nos últimos aqui, talvez, deixa eu ver. Recentes aqui. Esse aqui é um outro. É esse aqui que a gente tinha, né? A gente tinha feito 4 segmentos dos displays de 7 segmentos, né? E faltaram 3 para a gente fazer. Eu vou continuar esse exemplo aqui que a gente fez da aula passada para ensinar um negócio diferente para vocês. Tá? Deixa eu abrir aqui a planilha também. Vou achar aqui no meu computador. Tá aqui. Então, até a última aula, a gente fez o quê? A gente fez o a gente fez o F, que é o upper left, e a gente fez o E, que é o lower left, e a gente já tinha feito também. Deixa eu ver qual que é o lower left aqui. A gente chegou a fazer o lower left ou a gente só fez a expressão? Eu não lembro mais. Talvez eu não tenha salvado. Mas tudo bem, a gente vai continuar dali, tá? Então, se vocês tiverem alguma dúvida, pode escrever aí, alguma coisa, a gente faz a. A gente vai conversando. Bom, aí, gente, o que acontece? O lower left é esse aqui, né? A gente chegou a fazer a expressão, então eu vou criar essa expressão aqui para o lower left para a gente implementar. Deixa eu colocar ele meio de lado aqui. Aí. Esse aqui para o outro lado. Vamos ver se a gente consegue, né? Diminuir isso aqui. E eu vou fazer aqui desse ladinho aqui, nesse pedaço. Vou jogar ele para cá. Esse é o upper left. Lower left. Deixa eu jogar todos eles para cá um pouquinho mais para o lado, para não atrapalhar a gente. Muito bem. Então a expressão do lower left, supondo que está certa, é essa aqui, né? É um OR de 3 portas com 3 ends de 3 portas. E aí o primeiro end é NOT x3, NOT x2, NOT x0. É bom que a gente relembra aqui, né, onde a gente parou da última vez. NOT x3, NOT x2, NOT x0. O segundo é NOT x3, x1 e x0. O NOT x3 eu vou pegar daqui. Esse aqui é do x0 que eu peguei. NOT x3, x1 e NOT x0. NOT x0 eu posso pegar daqui também. E o x1 eu pego daqui. E o último é NOT x2, NOT x1, NOT x0. O NOT x0 a gente já tem. O NOT x1 não tem, que a gente só tem o x1. E esse aqui é o NOT x2, né? A gente põe aqui, liga esses carinhas aqui. E esse aqui é o lower left. Isso. Então, ó, 0,
tem que seguir essa tabela aqui, né? O 1 é apagado, isso. O 2 é aceso, isso. O 3 é apagado. O 4 é apagado. O 5 é apagado. O 6 é aceso. Deixa eu por aí, 6 aceso. O 7 é apagado. O 8 é aceso. E o 9 é apagado. Não está correto, nós fizemos, né? O que eu vou fazer aqui? Eu vou criar uma caixa do lower left. Então vamos abrir uma outra instância do Panda aqui. Vou colar aqui. E esse daqui é o nosso lower left, né? O lower left, deixa eu ver qual que é a letra dele. É a letra E. Então lower left. Vamos salvar isso. Vou continuar salvando aqui. Beleza. Salvamos o lower left. Agora, eu vou deixar aberto isso aí, que às vezes é mais fácil para a gente usar. Vamos apagar esse cara. Aí a gente carrega o lower left como sendo uma caixa, ou um CI, né? Liga os fios. Liga aqui. Certo? Então esse aqui é o lower left finalizado. Agora, para a aula de hoje, o que nós vamos fazer de diferente? A gente vai criar os dois últimos que faltam, né? O do meio e o bottom. Esse aqui é o bottom, esse aqui é o mid, meio, né? E nós vamos criar eles de uma maneira um pouquinho mais inteligente, usando uma outra lógica, tá? Então eu vou criar aqui, a gente já tem aqui criado, deixa eu ver se não tem nada aqui, né? Não. Eu só vou copiar essa tabela aqui. Vou copiar a tabela. E agora o de baixo, né? A de baixo, qual que é a letra dela? D. D de bottom. Bottom. Bom, quando é 0, ele é ligado. Quando é 1, é desligado. Quando é 2, é ligado. 3 é ligado e 4 é desligado. 3 é ligado, 4 é desligado. O 9 e 8, o 5, 6, 9 e 8 é ligado, só o 7 é desligado. Então é isso aqui, né? Essa é a lógica da tabela verdade. A gente vai fazer um modelo um pouquinho diferente agora disso daí, que a gente vai fazer um mapa dele numa matriz bidimensional, tá bom? Então segue qual que é o objetivo de a gente fazer isso? A gente vai tentar, como a gente viu das outras vezes, por exemplo, nesse caso aqui, deixa eu dar uma motivação para vocês. Nesse caso, por exemplo, a gente viu que usou M3, M1 e M4. M grande 1, M1, 4 grande, né? O max termo 1 e max 4, termo 4. Aí a gente chegou no resultado direto, não precisou simplificar nada. Mas aí, em alguns casos, como esse, por exemplo, a gente usou 4 max termos, M1, M2, M3, M7, e aí a gente teve que fazer um monte de simplificações e chegou nisso aqui, uma expressão bem menor do que se a gente usasse 4 max termos, né? Se a gente usasse 4 max termos sem simplificar, ia funcionar o circuito. Só que ia ser o quê? Uma porta AND de 4 entradas com 4 portas OR de 4 entradas.
Aqui a gente reduziu para 3 portas OR e uma porta AND, todas de 3 entradas. Mas a gente pode simplificar ainda mais dependendo do caso, tá? Então, o que acontece? A gente tem que usar, como foi comentado aí pela aluna, né, no começo, a álgebra booleana. Por quê? Porque a álgebra booleana é que vai ajudar a gente a reduzir essas expressões e, na prática, isso quando a gente implementar o nosso circuito, a gente vai gastar menos, a gente vai usar menos componentes, né? Muito bem. Então, agora, para a gente. Vamos tentar fazer o seguinte: será que existe alguma maneira de a gente já gerar a expressão simplificada de cara? Né? Deixa eu só fechar aqui que é um barulhão lá fora. A pergunta é: tem alguma maneira mais fácil de a gente gerar as expressões simplificadas e não precisar ficar usando álgebra booleana? Muito embora a gente se baseie nessa teoria, né, para a gente fazer o nosso resultado, a gente quer tentar chegar nisso numa maneira mais rápida. E existe, né? Eu vou ensinar para vocês, por isso que a gente vai ver agora, a questão do mapa de Carnot, tá? Então, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai dividir aqui x3, x2, barra, x1, x0. A gente vai fazer uma matriz bidimensional, onde nessa parte aqui onde está x3 e x2, vai ser as colunas. E x1 e x0 vão ser as linhas x3 e x2. E x1 e x0 vão ser as colunas. Então a gente vai colocar em todas as colunas todas as possibilidades de valor de x1 com x0. Como são duas variáveis, quantas combinações possíveis existe dessas duas variáveis aí? Entre duas variáveis, quantas combinações possíveis existe, lembra? Isso, 4. Muito bem. É 0, 0, 0, 1, 1, 0 e 1, 1. Só que a gente vai mudar a ordem aqui que a gente vai escrever. Eu vou colocar 1, 1 aqui no meio, depois 1, 0. Por que a gente está fazendo isso? É parte do processo para a gente tentar já gerar as expressões já finais simplificadas para o nosso problema. E a mesma coisa aqui para as linhas, para o x3 e x2, né? Aliás, eu vou até colocar uma cor aqui para ficar mais fácil de a gente enxergar o que está representando o que, né? Então esse daqui vai ser 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, esse vírgula não funciona. É 1, 1, 0. Então o preto está aqui. Acho que eu vou até colocar azul para a gente saber que, para ficar mais visível, tá? Então esses aqui são os valores de x1 e x0, aqui x3 e x2. Agora a gente vai preencher essa tabela 2 por 2 com os valores baseados na tabela verdade que a gente tem aqui em cima. Olha só, quando os 4 são zero, em qual célula que acontece aqui nessa tabela, né? De que os 4 são zero. Vocês conseguem ver aí? Deixa eu ver se tem alguma. Se quiserem falar, pode dizer, tá? Em qual dessas células aqui que acontece 0000? É só a gente cruzar, né? Isso, na primeira. É aqui, ó, 00 de x3 e x2, 00 de x1 e x0. Nesse ponto aqui, qual é o valor esperado para D? A gente está calculando é D, né? Aqui, ó, essa coluna. 1, né? Isso mesmo. A gente vai continuar preenchendo essa tabela aqui dessa maneira.
Nessa célula aqui, olha só o valor que é. É 0, 0, 0, 1. 0001, que é essa aqui, ó. Isso, o valor é 0. Depois, aqui vai inverter a ordem, 0011. 001 é a linha 3, ó, que é o valor 1, isso, beleza. Vocês pegaram aí, né? E 0010, aí é essa linha, que também é 1. Agora, nessa aqui, é 0100. Ó, 0100. O valor é 0. A próxima, 0101. O valor é 1. 0110 é aqui, né? 0110 é nessa célula aqui. O valor é 1. E depois 0111, que é 0. O próximo é esse aqui, ó, 1000. 1000 é 1. Eu coloquei uma coluna a mais aqui, né? Não era para existir. Deixa eu formatar direitinho aqui. Ainda não deu certo. Vou pegar assim. Bom que eu vou fazer essa tabela uma vez só e depois vai servir para todas. Aí, depois é 1001. 1001, que também é 1. E as demais linhas? Vocês conseguem pensar o que, que a gente vai pôr aqui, se é 0 ou se é 1? Lembra de onde que vem, por que, que existem esses valores que estão em branco aí? Talvez se alguém quiser arriscar, inclusive, dizer o que a gente pode pôr nessas posições da tabela. Porque ó, não tem esses elementos aqui na tabela verdade que a gente criou. Né? Isso, o Mário lembrou, são os valores acima de 9. E o que, que a gente definiu com respeito a esses valores acima de 9? Isso, exatamente. Eles não são definidos. Quer dizer, para a gente, pouco importa qual vai ser o valor deles. Por quê? Porque a entrada nunca vai ser 10, 11, 12, 13, 14 ou 15. A gente só vai ter a entrada com os valores entre 0 e 9. Nesse circuito que a gente fez aqui, a gente não está garantindo isso, né? Porque a entrada aqui, se a gente colocar tudo um aqui, vai ficar um valor estranho. Mas a gente pode garantir isso de outra maneira, fazer um circuito aqui que ele garante que não vai sair um valor estranho. A gente pode tanto garantir para não permitir a entrada, quanto controlar aqui no meio, se entrar um valor estranho, a gente joga um valor diferente. Mas então, a gente percebeu que não são definidos esses valores. Então, tanto faz para nós eles serem 0 ou 1. Em inglês, a gente normalmente fala, quando não se importa, we don't care, né? Então, muitas vezes os autores usam uma letra D para preencher essa tabela para os valores que para a gente pouco importam. E isso aí é muito comum em circuitos digitais, tá? É muito comum a gente ter valores que não vão acontecer no nosso circuito,
Aí quando a gente faz essa tabela, ou a tabela verdade a gente simplesmente não faz, porque não vai usar, e nesse mapa aqui que chama mapa de Carnot, a gente vai colocar ou a letrinha D ou uma letra X, tá? Como a gente está usando X para o nome da variável, eu vou colocar a letra D. Pode ser também um tracinho, simplesmente um menos, tá? Dizendo assim, olha, isso aí não está definido. Tá bom, mas aí olhando essa tabela aqui, o que, que a gente vai fazer? Qual que é a ideia desse mapa de Carnot? A gente vai fazer o seguinte, a gente vai agrupar elementos que são vizinhos aqui. Porque se a gente olhar esse mapa de Carnot, a gente vai ver que como esses dois caras são vizinhos aqui na sequência, eles normalmente elementos vizinhos aqui, eles mudam só um bit. Tá vendo? Esses dois repete, 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 e esses aqui são os únicos que mudam. Só que quando vem desse número para esse, aí a gente tem o vai um, aí muda 3, né? 3, desculpa que eu mudei aqui. 3 bits aqui mudaram e um permaneceu. Mas a gente já aprendeu uma maneira de representar números binários naturais que a gente garante que só tem um bit que muda de um para o seu próximo. Vocês lembram qual que é essa representação que a gente usou? Do 1 para o 2 só muda um bit, do 2 para o 3 só muda um bit, do 3 para o 4 também, e assim por diante. Inclusive do 15 para o 0, né? Ele é circular, essa modificação. Alguém lembra o nome da representação que a gente usava? A gente viu lá naquela aula lá de representação de números. Na parte de binários naturais. E não é BCD, é o outro. O BCD é o que a gente está usando para aqui, né? Para a gente aqui nessa representação de entrada. Tinha mais um lá que a gente viu além do BCD. Isso, exato, código de Gray. O código de Gray ele garante que de um número para o outro só muda um bit. E se vocês olharem essa tabela, ela foi construída para que é, números vizinhos aqui tivessem um bit só de diferença, inclusive do último para o primeiro, tanto nas linhas quanto nas colunas. Fazendo isso, a gente consegue agrupar elementos nessa tabela, de modo a gente ter os menores códigos possíveis, tá? Menores, inclusive, do que a gente estava conseguindo com essa tabela aqui, sem representar o que não importam, né? O don't care aqui. Então, como é que a gente vai fazer aqui essa tabela? A ideia é, a gente vai pegar aqui grupos de uns ou de zeros, aí a gente vai basear nos min termos ou max termos correspondentes, né? E, aliás, eu já vou até copiar aqui os min termos e max termos também, para a gente ter uma referência rápida aqui, que são os mesmos. A gente vai, primeira coisa, escolher 0 ou 1, e depois fazer grupos de elementos que têm o mesmo valor. Tem algumas regras para a gente pegar esses grupos, tá? Nessa tabela aqui, ó, por exemplo, a gente tem 3 zeros, deixa eu colocar em cinza, um cinza clarinho aqui, e os uns eu vou colocar num azul clarinho, ou num rosa, sei lá. Pode ser um rosinho aqui, isso. Então esses são os uns e esses são os zeros. A lógica para pegar grupos de números é, a gente pode pegar grupos de zeros ou grupos de uns. A gente tem que ter todos os zeros ou todos os uns em pelo menos um dos grupos. E a gente pode repetir elementos dentro dos grupos. Tá? Bom, olhando assim, parece que é muito mais fácil a gente agrupar os elementos de valor zero. Né?
aparentemente vai pegar menos grupos se a gente pegar os grupos com valor zero, porque são só 3. E a gente vai fazer isso aqui para esse exemplo, tá? Aí quais são os grupos que a gente vai pegar? A gente vai pegar um grupo aqui, ó, que é esse zero primeiro. Esse zero ele precisa estar num grupo. Com qual elemento que é vizinho dele, em cima, embaixo, direita, esquerda, até circularmente, que também é zero? Nenhum. Só que a gente pode agrupar com o D. O D, don't care, significa assim, você pode pegar o D tanto valendo zero quanto valendo um. Ele é um coringa, tá? E a gente vai colocar ele. Deixa eu apagar a área dele aqui, esse círculo. Então a gente vai pegar um círculo aqui e a gente vai sempre tentar pegar a maior quantidade de elementos possível dentro de cada grupo. Esse zero aqui, ó, ele está isolado. Da esquerda ele tem um, na direita ele tem um, para baixo ele tem um, para cima ele tem um. Então não dá para juntar com ninguém. Ele vai ter que ficar sozinho mesmo. Agora esse zero, ele não pode agrupar para cá, mas ele pode agrupar para baixo. Então a gente vai pegar também de novo um grupo aqui desse zero. E vocês já vão ver aí, na verdade, que quando a gente faz isso, pega esses grupos, a expressão final que a gente vai pegar já é a mais simplificada possível, tá? Isso é uma garantia, desde que a gente siga algumas regras, que eu já vou falar para vocês. Então o D, o que ele vai ser? Agora tá, cada grupo desse vai gerar uma expressão de min termo ou max termo. Como a gente pegou o zero, a gente vai pegar o que? Max termos. E a gente vai pegar max termos simplificados. Como? Vamos começar por esse, que só tem um elemento. Esse daqui é ele mesmo. Não tem muito o que fazer. Esse cara aqui, ele é o 0001, que é esse max termo aqui, ó. Vou até copiar ele e colar aqui. Primeiro max termo é esse. E aí, como é vários max termos, a gente vai fazer entre parênteses. Eu já vou colocar aqui como são 3 grupos, eu vou colocar 3 cópias disso aqui, e depois a gente vai ajustar os valores das variáveis aqui dentro, quem aparece e com qual sinal. O segundo que a gente vai pegar é esse círculo aqui. Para cada grupo que tem no círculo, o mapa de Carnot, a regra é assim, ó, a gente vai colocar aqui dentro somente as variáveis que não mudam o valor. Nesse caso, o x1 e o x0 não mudam e o x2 não muda. O x1 muda, tá vendo? Para esse elemento de cima ele é 0, para o elemento de baixo ele é 1. Então a gente vai pegar o x2, o x1 e o x0. Para o max termos, qual que era a regra? Quando é 0, ele aparece não negado, e quando é 1, aparece negado. É o contrário dos min termos, né? Então ele não vai aparecer o x3, porque o x3 muda de valor. O x2 ele está com valor 1 nesse conjunto, então ele vai aparecer negado. E o x1 e o x0 vai aparecer não negado, porque eles são zero. E para esse último aqui, ó, esse último conjunto, são as mesmas variáveis que não mudam. O x1 e o x0 não mudam, eles são 1. O x3 muda, nessa linha aqui ele é 0, nessa linha ele é 1. E o x2 não muda, para as duas linhas aqui onde esse grupo aparece, ele é 1. Então a gente vai sumir com o x3. O x2 ele tem valor 1, então ele é negado. O x1 ele também é negado e o x0 também é negado. Então essa é a expressão final simplificada que a gente tem dessa lógica usando o mapa de Carnot. Note o seguinte, se a gente fosse usar aqui a álgebra booleana, a partir da tabela verdade, a gente ia ter M1, M5, M5 não, M4 e M7, do max termo, né? M1, M4 e M7. E a gente não ia conseguir simplificar eles, porque esses termos eles foram simplificados com dois valores que não estão na tabela, que é don't care.
Então a gente conseguiu aqui uma expressão melhor do que a gente conseguiria usando a tabela verdade e depois a álgebra booleana. Agora a gente vai construir. A gente vai construir essa lógica aqui. E eu já vou construir, dessa vez, aqui dentro, tá? Eu já vou construir aqui porque fica mais fácil para a gente já salvar com outro nome. Deixa eu ver se eu fiz besteira aqui. Um deles aqui tem 4 termos e os 3 são ORs, né? Deixa eu mudar isso aqui para OR. E esse aqui vai ser AND. E um dos ORs ele tem 4 entradas, não 3. Então é x3, x2, x1, not x0. Deixa eu tirar tudo isso daqui para a gente refazer. x3, x2, x1, not x0. O segundo é not x2, x1 e x0. É que na verdade não é x3, x2, x1, x0, né? Aqui, é sim. x2, not x2, x1 e x0. Então, not x2, x1 e x0. E depois esse é not x2, not x1 e not x0. E esse cara aqui é o bottom, que é a letra D. D. Bottom. O bottom é com M ou com N? Eu não lembro mais. Mas eu vou deixar assim mesmo. Então vamos salvar como aqui para não perder o outro. Eu acho que é com M, mas vou deixar assim mesmo. Tá, então a gente fez mais um aqui. Vou inserir ele como caixa. Já coloco ele aqui e liga os sinais. Isso, ó, o zero já completou, tá vendo? 1, 2. Nesse momento só deve faltar o do meio. 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Tá certinho. Vamos fazer o último elemento, que é o do meio, também por meio de mapas de Carnot, tá? Então o que eu vou fazer? Eu vou copiar tudo isso aqui para a última aba que a gente vai usar. E aí o middle é o segmento G, não é isso? G, isso. G, middle. E agora a gente vai ver qual é a lógica dele, o do meio. A lógica do meio é apagado, apagado, aceso, o 3 é aceso, o 4 é aceso, o 5 é aceso, o 6 é aceso, o 7 é apagado, o 8 e o 9 é aceso. Beleza, certinho. Agora eu vou só apagar essa tabela aqui e apagar esses grupos aqui. Vou pintar isso aqui de branco para a gente não se perder, né? E aí eu vou escrever agora os valores que a partir da tabela. Lembrando, tudo zero é nessa célula aqui, é zero. O 1 é aqui, é zero também. O 2 é 1. O 3 é 1. O 4 é 1. O 5 é 1. O 6 é 1. O 7 é 0. O 8 é 1. E o 9 é 1. O resto, don't care.
Eu peguei a tabela e fui fazendo, né? Se vocês quiserem conferir com mais calma depois, podem fazer. Bom, agora nessa lógica aqui, a gente pode usar min termos ou max termos. Eu vou fazer com vocês aqui com min termos, só para ilustrar como a gente pode usar melhor o mapa de Carnot, independentemente do que a gente pega, se tem poucos ou números, muitos termos, tá? Então a regra é, a gente tem que colocar todos os números uns, deixa eu colocar eles todos em um rosinha aqui, vou colocar os zeros em cinza, e a gente tem que colocar todos os uns em pelo menos um grupo. Bom, começando por aqui, ó, esse elemento aqui, ele, ele pode juntar com esse, ou ele pode juntar com esse de baixo, que também é um. Só que a gente sempre, a regra do mapa de Carnot é pegue a maior quantidade de elementos possível. Esse cara aqui, ele pode pegar com esse e não pode pegar com mais ninguém. Outra regra do mapa de Carnot é você vai pegar sempre grupos, os maiores grupos possíveis, e vai dar prioridade para aqueles grupos que são, vamos supor assim, a gente tem duas opções, a gente pode pegar esse daqui com esse ou com esse. A gente vai dar a opção para esse aqui, porque esse só pode juntar com esse. Esse aqui pode juntar com dois, então ele não é prioridade. Esse aqui ele é prioridade. Esse daqui também pode juntar com esse ou com esse, né? Ele é vizinho circularmente. Esse também pode juntar com dois. Esse aqui pode juntar só com um. E esse também só pode juntar com um. Então, esses aqui são prioridade e esse. Vamos dar prioridade para esse. Agora o detalhe, a gente vai fazer aqui o círculo, que a gente vai pegar esses dois. A gente não pode pegar mais para cá porque é zero, né? E o tamanho do grupo, uma coisa importante a dizer, né? O tamanho do grupo, ele tem que ser uma potência de 2, tá? Não pode agrupar 3 elementos na linha ou na coluna. Tem que ser potências de 2 que a gente tem que agrupar. Então a gente pode agrupar um, né? Que é o conjunto que não tem nada. Pode agrupar 2 e pode agrupar 4. A gente pode agrupar todos. Agora, esses dois, eles também são vizinhos desses dois de baixo. E como eu falei para vocês, a gente vai pegar o maior tamanho de grupo possível. Como esses dois são don't care, a gente podendo ou não pegar eles, a gente vai pegar. A gente vai aumentar. Então esse grupo, ele é um grupo que não é só esses dois aqui. Ele também é um grupo que ele é circular com esse daqui. Então esses aqui são o mesmo grupo. É um grupo de 4 elementos. De novo, a gente não pode pegar esses dois aqui de cima junto, porque senão ia ficar 3 elementos na coluna, e não pode, tem que ser uma potência de 2. Não dá para pegar todos aqui, porque esse aqui é zero. Zero não pode pegar nos grupos que tem um. Seguindo o raciocínio, a gente vai pegar esses dois aqui. Bom, esses dois, eles podem pegar junto com esses dois, né? Dá para fazer um grupo maior. Mas esses dois dá para fazer um grupo maior ainda. Dá para pegar tudo isso aqui num grupo só, né? Porque tudo isso aqui é don't care. E é isso que nós vamos fazer. Nós vamos fazer um grupo grandão aqui que vai pegar esses 8 elementos, tá? E eu até vou. Ah, tá. Aqui já tem o nome. E aqui tem a cor do contorno. Eu vou mudar a cor do contorno dele para vermelho. Então o grupo vermelho aqui é um e o grupo azul é outro. Falta a gente pegar esse elemento e esses dois. Esses dois, qual é o maior grupo que a gente pode pegar? Vocês podem até pensar um pouquinho, né? Só esses dois é o maior grupo possível? Ou será que a gente pode pegar mais elementos? O que vocês acham? A gente poderia pegar esses quatro?
Sim, exatamente. Poderia pegar esse 6, aumentar um pouquinho? Na verdade, 6 não pode. Por quê? Porque são três elementos na coluna. A gente só pode pegar potências de 2. A gente poderia pegar um, 2 ou 4. Mas 4 não dá, porque aqui tem zero e zero não pode entrar no grupo. Então esse aqui é o maior grupo possível que a gente consegue fazer com esses elementos. Eu vou colocar ele aqui num círculo. Cadê o círculo? Estou perdido aqui. Nós vamos pegar esses quatro e nós vamos colocar uma cor aqui laranja. Agora o último, faltou esse aqui para pôr em algum grupo. A gente tem várias opções para ele. A gente pode pegar. Na verdade, a gente tem duas opções possíveis com quatro elementos, se vocês conseguirem ver. A gente pode pegar esses quatro aqui, ou a gente pode pegar esses dois com esses dois. Grupo de 8 elementos não dá, porque a gente tem que pegar esses quatro com esses quatro, e esse aqui é zero, não pode. Ou esses 8 aqui, mas esse aqui é zero, não dá certo. Eu vou pegar esses 8 aqui ó, de comprido. Nós vamos jogar aqui uma cor verde para ele. E aí a gente tem então os nossos quatro grupos, tá? Se a gente fizesse com max termos, a gente teria só um grupo aqui e um grupo de dois aqui. É o máximo que a gente conseguiria fazer. Então, quem é G? Como a gente fez com min termos nesse caso, né? Eu fiz de min termos de propósito para a gente poder variar um pouco. Eu vou fazer cada grupo. Vou fazer primeiro o grupo azul. Como é que a gente faz mesmo? A gente pega os valores de linhas e colunas que não mudam. Começando aqui no X3, nessa linha e nessa linha, que são as duas linhas onde o grupo azul está, a gente vê que o X3 muda, então ele não entra, o X2 não muda e ele é zero. Então a gente vai ter aqui X2, só que o X2 ele é zero, então ele é not X2, né? E aqui são ends, então a gente vai pôr not X2. Aí depois, nessas duas colunas, o x1 não muda e é 1, então ele vai entrar como x1. E o x0 muda, então ele não entra. Vai ficar só isso aqui, o termo azul. O termo verde, que é esse daqui, o que não muda nele, olha, ele vai pegar as quatro linhas. Então o x2 e x3 mudam. Eles têm valores 0 ou 1. O que não muda, o x1 e o x0. Sendo que o x1 é 1, então ele vai entrar como x1 mesmo, e o x0 ele vai entrar como not x0, porque ele está com valor zero aqui no verdinho. O próximo que a gente vai pegar pode fazer em qualquer ordem, tá? Os grupos. Vamos pegar esse vermelho grandão. Esse vermelho, olha, o x1 e o x0 ele pega todas as colunas, então eles mudam, eles estão assumindo o valor tanto 0 quanto 1, não entram na expressão final. E ele pega essas duas linhas. Nessas duas linhas o x2 muda, o x3 não muda e é 1. Então vai aparecer o x3 só aqui. E por último, a gente tem esse amarelo. Aí o amarelo ele vai ser quem não vai mudar aqui, né? O x2, que vai aparecer com o valor 1. E o x3 muda, o x2 não muda e entra com o valor 0, not, x2, not x1. E o x0 muda, então ele não entra. Esqueci o parênteses aqui. E essa é a expressão final do G. Como é que pega o jeito para fazer mapa de Carnot? É com prática, tá? Vocês vão ter que praticar bastante, porque o olho fica acostumado de enxergar onde que estão as soluções. Qual que é a vantagem do mapa de Carnot, então? Olha só, a gente tinha 3, 4, 5, 6, 7 linhas com o número 1. E a gente fez super rápido aqui. Se a gente circular aqui, se eu não estivesse explicando para vocês, e a gente fosse circulando rápido,
a gente já ia ver quais são os grupos e ia gerar a expressão a partir delas. E olha o tamanho da expressão. Ficou tudo com ends de 2 elementos e um or de 4 elementos. Ficou coisa pequena. Olha quanto que a gente ia ter que simplificar se a gente usasse todos esses min termos, né? Eu ia demorar bastante para fazer. O que mostra a vantagem, então, de a gente usar essa metodologia, né? Bom, a gente tem 3 ends de 2 elementos. Então, eu vou transformar esses caras aqui de novo em ends. Ele não está deixando aqui, acho que é porque isso é diferente. Deixa eu botar aqui 2 entradas, porque eles são de 2. E esse aqui eu vou transformar num OR, e ele tem 4 entradas, de acordo com esse nosso esquema. Vou apagar aqui essas coisas para não atrapalhar. A gente vai começar aqui, ó, not x2, x1. Not x2 e x1. O segundo é x1, not x0. O terceiro é o x3, que não vai entrar em end. E o quarto é x2, not x1. E aqui nesse cara aqui vai entrar o x3, que ele não é um end, né? Mas ele entra direto aqui. Então, esse aqui é o G, e ele é o mid, né? Middle. Vamos salvar ele com o nome certo. E abrir ele como caixa aqui. Mais fácil fazer lá, né? Aí a gente vai ligar aqui ó, o 0, o 1, o 2 e o 3 e pôr o do meio aqui. Agora a gente pode testar todos os números. Nós terminamos, né? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Nosso display está funcionando. Se a gente colocar um outro número aqui, ó, a gente não sabe o que vai aparecer. A gente pôs um monte de don't care, né? Tá? Então, não interessa para a gente o que vai aparecer quando tiver outros valores. Ok? Esse é o poder, então, que existe no mapa de Carnot. O mapa de Carnot ele é muito útil para a gente fazer esse tipo de lógica de maneira mais rápida ainda do que a tabela verdade. Mas agora vamos lá, vamos analisar um pouco o mapa de Carnot que está aqui. Ó. Algumas observações quanto a ele. A gente consegue colocar no mapa de Carnot 2 variáveis no máximo por linha ou por coluna. A gente poderia fazer um mapa de Carnot de 3 variáveis, colocando, por exemplo, só uma variável na coluna. A gente poderia colocar x2 aqui, aí só ia aparecer 2 linhas, a linha de x2 igual a 0, x2 igual a 1, e o x1, x0 ia aparecer aqui em cima dessa maneira. A gente pode fazer um mapa de Carnot também de 2 variáveis. Aí pode ser as duas na linha, ou pode ser uma na linha e uma na coluna, aí ser 0, 1, 0, 1. E dá para fazer também, vocês vão olhar nas aulas lá que eu passei para vocês, até 6 variáveis dá para a gente fazer o mapa de Carnot. É como se a gente considerasse uma terceira dimensão que sai da tela, né? E a gente usa ele, fatia ele e coloca as 4 fatias, como se fosse 4 mapinhas desse, e a gente considera que um mapa é vizinho do outro
na vertical e na horizontal, e aí a gente também pode juntar grupos em fatias diferentes. Eu recomendo bastante que vocês olhem as aulas com calma lá para vocês verem como é que funciona. Mais que 6 variáveis com o mapa de Carnot, aliás, mais que 5, 4 é legal, 5 entradas é legal, 6 já começa a ficar muito ruim de enxergar, mas dá para usar. Mais que 6 variáveis de entrada, aí a gente não consegue mais fazer mapa de Carnot. A gente teria que usar a tabela verdade mesmo. Só que se vocês olharem uma tabela verdade com 7 variáveis de entrada, quantas linhas possíveis ele teria, né? Se a gente fosse fazer isso, seria 2 elevado a sétima. Então é um número absurdo de entradas que a gente vai precisar, né? É 128, se eu não me engano, né? Ou 64. 2, 4, 8, 16, 32, 64. É 128. São 128 entradas, com 2 elevado a 7. Então, já começa com uma tabela tão grande que fica ruim de resolver o problema também. A solução normalmente é a gente quebrar o problema em partes menores e tentar solucionar, tá bom? Ou a gente implementar um programa de computador para calcular para nós a tabela verdade com 7 entradas. Aí ele consegue fazer o cálculo, consegue fazer as simplificações para a gente automaticamente. Tá? Dá para fazer mapa de Carnot por programa também, com mais de 6 entradas? Também dá. Dá para você fazer um mapa 4D, 5D, e aí o computador que vai ter que aprender, você vai ter que programar para o computador enxergar as vizinhanças. Mas na prática aqui, o que, que nós vamos fazer? Normalmente a gente vai trabalhar com circuitos bem menores, tá? A gente não vai trabalhar com circuitos tão grandes assim. Muito embora na realidade, quando a gente está na indústria, a gente precisa de programas mesmo para simplificar para a gente. Aliás, a gente implementa esses programas, né? A gente pode implementar esses programas para fazer as simplificações para nós. Uma última questão que eu quero fazer com vocês aqui é o seguinte: olha só isso aqui que feio que tá, né? E por mais que a gente queira organizar os fios aqui, ia ficar muito complicado. O que eu vou fazer com isso aqui? Eu vou copiar isso aqui e vou colar aqui. Vou colar aqui, tá? Deixa eu ampliar isso aqui agora para a gente ter mais espaço. E vamos tentar organizar um pouquinho melhor, tá? Não vai ficar uma beleza, mas a gente vai tentar fazer um pouquinho melhor aqui, tá? E agora vocês vão entender um pouquinho mais também do poder que o Wired Panda tem, tá? Aqui está o nosso circuito de fazer o display de 7 segmentos. Eu vou salvar isso aqui com outro nome e eu vou salvar ele como 7seg Panda Full, tá? O completo, né? E aí agora eu vou fechar essa janela, vou apagar tudo isso aqui. E o que, que a gente vai fazer? De novo, a gente vai abrir como uma caixa. E eu vou pôr aqui, ó, como um CI. Olha o que, que a gente tem aqui, o que, que o Panda fez, né? A gente ainda vai ter as entradas. Detalhe, o X0 ficou... Se a gente dá 2 cliques aqui, ele vai pedir para a gente para abrir uma outra janela, olha só. E tá aqui o circuito, né? Por que, que o X0 ficou depois? Porque ele está mais alto. Ó. Se a gente vê pela altura que ele coloca a ordem das portas. Né? Então eu vou descer isso aqui 1 pixel para baixo e salvar de novo. E aí ele vai recarregar aqui. Agora olha só. X0, X1, X2 e X3. Está na ordem certa. A gente vai colocar aqui X0, X1, X2 e X3. E agora aqui, ó, se a gente passar o mouse em cima, ele vai falar lower right.
Próximo. O ponto a gente não está usando. Upper right. Top. Bottom. Lower left. Upper left. A gente passa o mouse e confere, né? E middle. Tá aí, ó. Agora o circuito continua funcionando, ó. A gente está fazendo os números lá, está aparecendo. Então agora a gente já tem o nosso sistema de senhas para atendimento dos nossos clientes no Super Burger, né? A gente tem lá dentro, a gente coloca lá a senha 5, tá? Chama o cliente 5 para receber o seu pedido, tá? O que a gente fez então nesse sistema? A gente tem uma caixa agora, um CI, que tem outro CI dentro. Ou seja, o Wired Panda ele é capaz de fazer infinitos números, teoricamente, né, ou um número muito grande de níveis de caixa dentro de caixa. E isso vai ser fundamental no projeto de vocês, conforme a gente vai desenvolvendo na disciplina, tá? A gente vai fazer aqui, a gente pode, a gente pode fazer duas abordagens. A gente pode criar uma caixa sem nada dentro e depois começar a criar cada caixa dentro dele e depois ir especializando. Eu vou fazer isso para vocês também, né? Por exemplo, se a gente clicar aqui, esse é o circuito do meio. Olha aí o circuito do meio. Se eu apagar o que tem aqui e salvar lá, o que vai acontecer? Eu não vou fazer isso, mas esse circuito aqui vai parar de funcionar. Então a barrinha do meio vai parar de funcionar. Um exercício que eu poderia fazer para vocês é apagar todas essas caixinhas aqui, o interior delas, e passar para vocês esse código mais esse aqui. E dizer assim, ó, faz funcionar esse circuito. Aí vocês iam ter que abrir essa caixa, vocês iam ver isso, aí vocês iam abrir cada uma dessas caixas e ia fazer a lógica para funcionar o circuito. Tá? Que eu não vou mexer aqui. E a gente tem um circuito completo aqui com um display de 7 segmentos, conforme a gente tinha prometido na aula passada para a gente fazer. Né? A gente usou duas metodologias diferentes, a tabela verdade e o mapa de Carnot. Não se engane, né? Às vezes a tabela verdade pode ser mais fácil de você fazer, ou pode ser um mapa de Carnot, depende de como você está acostumado. Na própria tabela verdade dá para você enxergar aqui os elementos vizinhos também, dá para você treinar o olho, mas é mais difícil. O que eu recomendo mesmo é você fazer a tabela verdade, pegar os grupos aqui pequeno, o maior possível, né? A menor quantidade de elementos com grupos o menor possível para preencher